Ora, viva cordiais saudações, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Este é o jornal da Hack TV. Vamos às notas para esta noite. Covid-19, Moçambique registra mais 9 óbitos e 696 novos casos. Mais 9 pessoas morreram vítimas do novo coronavírus em Moçambique, elevando o total de óbitos para 436. E fora dos Estados, 696 novos casos, anunciou hoje o Ministério da Saúde. Do total de óbitos, 6 são homens e 3 mulheres, com idades entre 26 e 83 anos, referiu um boletim de atualização de dados sobre a pandemia em Moçambique. Todas as vítimas são de nacionalidade moçambicana e morreram nos dias 27 e 28 de janeiro e 4 de fevereiro, acrescentou o documento. Desde o anúncio do primeiro caso em março, o país já registrou um total de 43.184 casos de infecção, dos quais 342 estão internados e outros 60% são considerados recuperados. A capital moçambicana, Maputo, além de ter o maior número de internados, 74%, concentra também a maioria dos casos ativos, 9.087. Do total de 16.532 ainda infectados no país. Moçambique já testou cumulativamente 358.591 casos suspeitos. Portanto, sem incidências da Covid-19 para esta sexta-feira. Passamos a destacar outras incidências. O país vive por 30 dias, a partir de hoje, sob novas restrições face ao aumento do número de óbitos, internamentos e casos que só em janeiro superaram os números de todo o ano de 2020, concentrando-se em Maputo. O presidente moçambicano Filipe Nunes anunciou na quinta-feira, entre 20 novas medidas, um recolher obrigatório durante a noite, das 21 horas às 4, na área metropolitana de Maputo, que abrange também os distritos adjacentes de Matala, Boade e Maracuene. Em Nampula, confissões religiosas consideram que as novas medidas anunciadas pelo Presidente da República são justas e surgem no momento oportuno, onde os membros da sociedade são chamados a a juntar esforços para evitar a propagação da pandemia do novo coronavírus, cujo número de casos de infecções e mortes continua a crescer de forma exponencial no país. Os religiosos afirmam que, apesar de serem bastante duras, as novas medidas revelam-se necessárias e, se forem cumpridas por todos, poderão contribuir para a redução significativa de casos de infecções e mortes provocadas pela pandemia viral. Reconhecem ter havido algum relaxamento, mas defendem que, se existir um cumprimento rigoroso das medidas anunciadas, o cenário poderá ser outro. Em primeiro lugar, gostaríamos de saudar estas medidas do governo. Gostaríamos de saudar porque acreditamos que elas têm o objetivo de preservar a vida dos cidadãos e ela tem por objetivo de preservar aquilo que é o bem comum. Temos acompanhado que os casos de contaminação estão a subir, casos de morte estão a subir. Então, se hoje sai o Presidente da República para anunciar aquelas medidas tomadas pelo governo, é de saudar. Para nós é de felicitar as medidas. Parecem duras, mas são necessárias, porque de verdade, após o relaxamento que tivemos, acho que fomos relaxando cada vez mais. De tal maneira, mesmo quando apareceram as primeiras medidas, essas medidas de 21 dias, continuamos ainda a relaxar. No início até houve um pouco ligeiro cumprimento, mas parece que continuamos a relaxar. São necessárias. Muita pena que, pronto, para nós os religiosos, os cultos tiveram que encerrar, mas também compreendemos. E essas medidas parecem duras para alguns, menos duras para os outros, porque, infelizmente, são medidas que acontecem por causa de responsabilidade de algum grupo de pessoas. Porque nem todos nós somos irresponsáveis, mas há um nível de responsabilidade e incumprimento de algum grupo de pessoas e todos nós temos que pagar por isso. O anúncio do encerramento das casas de culto e orações deixa os religiosos um pouco retraídos,
mas acreditam que tal medida poderá ajudar a evitar ajuntamentos que são a causa principal do aumento de casos de contágios pela doença. Nós sabemos que nos locais de cultos, nas mesquitas, por exemplo, são locais de grandes aglomerações de pessoas. Então, se esta medida de facto é tomada para evitar a propagação, a proliferação do vírus, é de louvar. E, de facto, se nós todos acatarmos estas medidas, eu acredito que vamos significativamente contribuir para que estas medidas sejam efetivas e produzam efeitos desejados. Para nós religiosos, felizmente aprendemos muito com quando começou com este processo de restrição. Nós tivemos o encerramento das casas dos cultos, aprendemos a orar nas próprias nossas casas, aprendemos a acompanhar os nossos crentes nas suas próprias casas e que nós acreditamos que vamos continuar a acompanhar. Temos várias pessoas, líderes de zonas, então os líderes vão continuar a acompanhar os nossos crentes. E há uma forma, algumas igrejas já avançaram muito, já usam o sistema digital para acompanhar os seus crentes, para fornecer pregações. Então acreditamos que 30 dias são suficientes para nós não perdermos esta euforia que nós já estávamos a ganhar, de continuarmos a cultuar juntos. Os nossos entrevistados apelam a todos os membros da sociedade para mudarem de postura e chamarem a consciência sobre a necessidade da observância das medidas de prevenção anunciadas pelas autoridades sanitárias, de modo a contribuírem para a redução de infecções e mortes causadas pela pandemia viral. O Presidente da República, Filipe Nunes, anunciou o reforço de novas medidas de prevenção da Covid-19, visando conter a propagação da doença. Entre as medidas anunciadas, nota de destaque vai para o encerramento de escolas, locais de culto, barracas, atividades recreativas e desportivas. Guiando-se na mesma linha de pensamento, para alguns cidadãos por nós entrevistados, a decisão de encerramento de barracas e atividades recreativas foi bem tomada, tendo em consideração que são locais propícios para a contaminação do vírus. Aliás, as medidas de prevenção contra a pandemia são relegadas ao último plano. Como o slogan do próprio Ministério da Saúde, o nosso maior valor é a vida, e quando é em proteção da vida, todo tipo de medida é necessário tomar. Então, nesta ordem de ideia, eu acho que as medidas são acertadas. Então, eu acho que as medidas, em todo caso, são acertadas, porque precisamos de saúde. Sim, a decisão está boa, porque está a contaminar muitas pessoas. Sim, então ele fez a iniciativa boa por encerrar mais uma vez. Sim, ele não pode abrir. Pelo menos, né? Eles deviam nos dar um espaço pouco. Aquelas coisas de rezo, mesquita, igreja, deviam ter um pouco de espaço, não fechar na totalidade, porque aí podíamos nos ajudar a outras coisas. E nos pedir a Deus para essa doença, pelo menos, nos afastar um pouco. Okay. Sim, sim. Acha que quando os crentes, né, vão sempre suplicar a Deus para que a doença se acalme, poderia ter algum resultado? Exatamente, deviam ter um resultado positivo. Mas, sendo assim canceladas as medidas, não sabemos como é que vamos fazer. Quanto ao encerramento das escolas e locais de culto, eis as respostas. Poderia haver algumas ponderações no caso dos locais de culto. Poderia sim haver maior controle, rigor no controle, mas nós precisamos em todo momento de Deus para que a própria cura, é verdade que a cura sai de alguns medicamentos, mas depende também de Deus. Sim, é um lugar próprio, sim, porque há muita aglomeração, é fácil de ser contaminada as crianças. Sim. E as mesquitas também? As mesquitas também, as igrejas, sim, é fácil se contaminar-se, sim. A tomada de decisão do nosso presidente da República foi boa. Ao meu lado,
Essas coisas de fechar empresa, não empresa, mesquita, não mesquita. A análise sintática, pela minha ver, é que é normal, mas também é triste. É triste porque, por exemplo, nas mesquitas, nas igrejas, nas escolas, inclusive aí nas mesquitas, não poderiam fechar. O que poderiam fazer, pelo menos, iam deixar ali as pessoas rezarem livremente e normal. Embora que sabemos que estamos no momento de situação de este coronavírus. Os nossos entrevistados pedem à polícia para que seja mais atuante nas suas incursões sobre a fiscalização, pautando pela sensibilização aos cidadãos no sentido de cumprir de forma escrupulosa as medidas de prevenção da Covid-19. A Administração Nacional de Estradas em Nampula necessita de 146 bilhões de meticais para viabilizar o plano de contingência, visando fazer face à presente época chuvosa. O valor destina-se a garantir a realização de obras de emergência que podem registrar-se nas vias que dão acesso aos distritos e postos administrativos em situação de vulnerabilidade. As ações constantes no plano de contingência estão viradas para dar resposta a diferentes cenários que podem ocorrer devido às chuvas, afetando a circulação de pessoas e bens nas principais rodovias da província. Neste momento, de acordo com o técnico de planificação na Administração Nacional de Estradas, delegação de Nampula, foram posicionados acampamentos em várias regiões para garantir a transitabilidade e monitorar o impacto de cortes de estradas, destruição de obras de artes, erosão de solos, quedas de pontes e aquedutos, entre outras intervenções. Nós aqui definimos um plano estratégico para intervenção em estradas na província de Nampula. Esse nosso plano está a surtir efeitos. Nós criamos acampamentos, os serviços de acampamentos para manutenção de estradas. Esse serviço de acampamento resolveram sobremaneira o problema de transitabilidade que nós sempre vínhamos tendo nos anos anteriores. Esses acampamentos, serviços de acampamento, para além das estradas que lhes foram adjudicadas, também havendo problemas numa outra estrada perto do acampamento, eles estão autorizados a intervir nessa estrada para que não haja intransitabilidade. Também, fora desses acampamentos que só estão virados para estradas terraplanadas, temos os contratos de estradas asfaltadas. Essas estradas asfaltadas, os empreiteiros que estão nas estradas asfaltadas, também têm autorização, em caso de corte numa estrada perto de onde ele está, que seja uma estrada terraplanada, ele também pode intervir usando fundos desse contrato de estrada asfaltada. A fonte explicou que um dos grandes constrangimentos do setor na província prende-se com a ocupação desordenada das áreas de reserva de estradas, o que expõe ao perigo de acidentes de viação às pessoas que constroem as suas habitações naqueles locais proibidos. Também preocupa a ANI, como instituição, a ocupação desordenada das áreas de reserva de estrada. Então, a ocupação desordenada da área de reserva de estrada faz com que crie perigo para o utente, cria perigo para o automobilista, cria perigo a si mesmo, você que construir casa naquela área de reserva de estrada. Porque se um carro despistar, por exemplo, vai contra a sua casa. E você, caso não tenha sorte, pode ser vítima daquele mesmo acidente. Com relação às zonas de produção parcial de reserva de estrada, quer dizer, é assim, as áreas já estão definidas. Nas estradas nacionais, são 30 metros a partir da berma. A estrada regional são 15 metros a partir da berma. Primeiro começamos a colocar placas de informação que essa área é proibida para construção, para qualquer tipo de infraestrutura, sejam barracas, lojas, casas, moradias, qualquer coisa assim. Depois disso, estamos agora a fazer um trabalho de disseminação dessa informação. Importa referir que a província de Nampula possui uma rede viária de 6.305 km, sendo 4.013 classificadas e as restantes 1.292 não classificadas. A falta de conservação de alimentos de pronto consumo vendidos nas ruas da cidade de Nampula apoia em perigo a saúde dos consumidores. O fato preocupa os municípios que solicitam uma intervenção urgente das autoridades para estancar o fenómeno. Numa altura em que, ao nível das comunidades, já há relatos de surgimento de doenças diarreicas, o cenário que se vive nas principais ruas e avenidas do terceiro maior centro urbano do país é este. Vários produtos sem a devida conservação,
com moscas à mistura, pondo em risco a saúde dos que encontram naqueles locais a sua fonte de alimentação. É o ambiente que se vive aqui numa das avenidas da cidade de Nampula, em que algumas mulheres praticam atividades comerciais, sobretudo para aqueles senhores que inundam a cidade à procura de algum sustento familiar e, entretanto, a necessidade de sempre observar aquela que é a dieta alimentar para garantir a sua saúde física. Entretanto, verificamos neste local um ambiente que não é favorável à venda, tendo em conta que o comércio está a ser praticado em plena vala de drenagem, portanto, infraestruturas construídas para absorver águas negras no período chuvoso. Eu vou sentir fome. Venha mais a puxar. Trabalha onde? Meu trabalho, sou universal. Por exemplo, faz o quê? Qualquer, mesmo na loja, mesmo num prédio aí, eu vou. Então sempre que vai trabalhar necessita de alguma alimentação e vem aqui? Vem aqui, eu como, eu vou, repito, mais ir trabalhar. Agora, por exemplo, olhando as questões de higiene neste local, são favoráveis para o senhor? Sim. Nunca teve queixa de, por exemplo, doenças? Não, nunca vi. Sim. Assim vive que bairro? Morabaniwa. Então sai de Morabaniwa, todos os dias passa aqui a refeição? Sim. Eu comer aqui na rua, não sou a querer. Minha mulher morreu, meu filho morreu. E aí dormo de qualquer maneira, mas tenho casa, deixei com meus filhos. E é isso sim. E não tenho emprego. E as questões em que a própria alimentação é conservada, acha que é boa? A alimentação, um dia sim, um dia não. Então passa todos os dias aqui a refeição? Sim. Trabalha onde, por exemplo? Não trabalho, mas faço pescado pintual. Porque chega o período do almoço, mata bicho, tem que recorrer a este local. Para aí você comer essa coisa de mata bicho almoço, estou a fazer sacrifício. Carregar saco, se não carregar saco eu não como em casa. Sim. É por isso que eu saio lá de manhã, 4 horas, estou aqui na rua. E isso vimos, que para Guiné assim estamos aqui na rua. Estamos aqui também para poder nos ajudar, que nem essas mamás que são adultas, já que não têm condição de trabalhar num sítio seguro. Ela tem que vir sempre madrugar para vir aqui estar também, nós ajudarmos a ela e ela nos ajudar, porque também nós o tempo que largamos de casa para vir aqui fazermos nossos pescados, não temos onde me adaptar. Se não me engano, podemos calhar enquanto em casa não deixamos nada e não tivemos nada no bolso. Acertamos um amigo aí que nem um tipo humano, meu irmão. Para os nossos entrevistados, a solução passa necessariamente pela construção de tendas em locais estratégicos, como próximo aos mercados, para conseguir que os alimentos estejam conservados e permitir que os consumidores possam estar acomodados em condições apropriadas. É por não ter asas compridas, tenho asas curtas. Eu teria que deixar todos os meus sentimentos na mão do meu presidente. Posso dizer, aliás, do nosso presidente, que tentarem, sentarem, convocarem, olhar de nós que somos população deles. Onde é que se disse aquela papaeira é porque está em cima da terra. E ali em cima da terra, para produzir, tem que vir uma companhia e tem os nuvens do céu para poder regar que a papai não seca e a terra que não fica seco para poder matar a papai. O papai, que nem nós. Nós dependemos do nosso presidente para olhar para nós. E nós, o nosso presidente, olha para nós para podermos lhe apoiar e conseguir o pão para comer. Nós somos para olhar as famílias quando conseguir pão. Ervilha 5, aqui mandioca 2 pedaços 5, 10. Chima ali, se serve é 15, se serve cogumelo 15, se serve folha qualquer 15, depende dele. Vai comprar chima de 15 ou compra de 10, ou compra ervilha com seca 10, depende do cliente.
Faz mata-bicho e almoço. Eu não, almoço todo inteiro água gelada ali. Acha que este ambiente é satisfatório? O problema, esses que trabalham aqui, que fazem parte aqui, não conseguem sair e ir comer na Grongosa, sair e ir comer na cavalaria. O problema é se tem rápido, pelo menos apanhar qualquer coisa. Então, se para sair para na Grongosa é longe. É por isso então nós que não temos lugar, é que senta aqui, vender qualquer coisa, quer aproveitar comer. E isto não traz alguma situação, por exemplo, estamos a ver aqui ao lado de moscas. Em suma, um ambiente... É por isso que conserva, costuma tapar, não deixa assim. Colocar plástico é a melhor solução. É a melhor solução nós. Mas havendo uma possibilidade do Conselho Municipal construir, por exemplo, um alpendre para vos acomodar e estar ali a vender, como que seria? Ele é que vai achar, ser assim, daqui lugar. Mas essa gente aqui não consegue sair daqui para ir na Grongosa. Sair daqui para ir no coisa, na cavalaria é longe. Cristóvão Crisanto, Alberto Júnior, Hack TV. Ora bem, muito obrigado, colegas. Graças pela audiência que quis nos dispensar. Noite feliz de sexta-feira na companhia da Hack TV. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima, inshallah.